Olha aqui, olha aqui. É, meu amigo, piscou, já era. Aconteceu um monte de coisa na IA que eu tenho certeza que você não viu. O negócio assim atualiza muito rápido. E tá difícil, eu sei, tá difícil de acompanhar e é por isso que esse vídeo chegou. Já pensou alguém conversando com você em outro idioma que você não entende? I have a dog. This is a pencil. E você entendendo tudo em tempo real? No, that's enough. Já Give me chega. a little, come on. No, why your mom? Não, limpe Just isso. one more. I already told you no. Eu já te disse que não. Essa é a mais nova da Google. Será que você pode agora cancelar a sua matrícula lá na escola de inglês? Coloca um foninho de ouvido, entende tudo que a pessoa tá falando sem traduzir nada. É, a IA tá querendo acabar com essa barreira dos diferentes idiomas também. Dá só uma olhada num trechinho desse vídeo. C'est Quentin. Et le modèle Wait, Gemini. wait, wait, just give me 1 second. Ok, donc, comme je le disais, le modèle Gemini Okay, fait maintenant so, la traduction as I was vocale saying, en direct. Do you have any ideas? 그럼 한국에 가봐. 서울은 먹을 것도 많고 You should go to 먹을 것도 Korea. 많잖아. There's 거기 lots 가면 of food and things 음식 to see in 좋아하잖아. Seoul. Irgendwo hingehen muss, dann würde ich unbedingt Well, to change things up, we could definitely go to Germany. This past week, essa semana que passou, vieram tantas novidades. Tantas novidades que eu tive que criar esse vídeo aqui para atualizar vocês. Alors, voici cette information. Essa e outras notícias importantíssimas do mundo da IA. Você vai ver agora. Antes, já mete o dedo no like aí para esse vídeo ir para mais pessoas, compartilha e também se inscreve no canal se você não é inscrito. Como assim você não é inscrito no meu canal ainda? Aqui eu falo de automação, programação no code, inteligência artificial, tem vários tutoriais aí para você ver. Dá uma olhada que eu acho que você vai gostar de algum deles. Ah, e eu preciso do feedback de vocês, porque se vocês gostarem desse formato, comenta aqui embaixo que eu vou trazer toda semana um conteúdo com as principais atualizações da IA. Então vamos começar pela notícia do Google Tradutor. O que está acontecendo que eu não vou precisar mais fazer inglês? Já pensou? Pessoal, não é essa notícia aqui que está na tela. Tem um recurso muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês, mas isso aqui é uma notícia de maio. Sim, já tem uns 6 meses essa notícia aqui e tem uma galera postando como se fosse algo novo. A nova notícia é desse vídeo aqui, que já eu vou mostrar para vocês como que funciona. Mas por que o pessoal tá confundindo? Porque é a mesma ideia, é uma tradução em tempo real. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem que interessante isso daqui. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. Então, o que acontece, né? Ela fala, espera eu configurar aqui a tradução, né, da nossa conversa, e ela coloca ali que quer traduzir do inglês, tá aqui atrás de mim, ó, do inglês pro espanhol. Vamos lá. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're gonna have a lot of fun and I think Então, você vê que ele faz a tradução, tanto quando ela fala inglês, a pessoa escuta em espanhol, e quando fala em espanhol, a outra pessoa escuta em inglês. Mas não foi lançado ainda. Pelo menos eu não encontrei essa opção. Se você encontrou alguma forma de utilizar isso aqui, comenta aqui embaixo. Mas eu acho que é um recurso que vai ser lançado aí mais pra frente. Mas a galera começou a repostar isso por conta desse vídeo aqui, ó, tá? Vou colocar um trechinho dele pra vocês. E le modèle Wait, Gemini. wait, wait, just give me 1 second. Mesmo esquema, o cara começa a falar, ele fala, ó, me dá só 1 minuto. Aí ele pega um fone, tá? Coloca no ouvido e recebe a tradução simultânea. Com um aplicativo do Android. Ok, donc, comme je le disais, le modèle Gemini Okay, fait maintenant so, la traduction as I was vocale saying, en direct. The Gemini model now does translation. Show, né? Então ele começa a falar em francês e no fone eu ouço em inglês. Aí tem mais pra frente outros idiomas aqui, ó. Do you have any ideas? 그럼 한국에 가봐. 서울은 먹을 것도 많고 You should go to 먹을 것도 Korea. 많잖아. There's 거기 lots 가면 of food and things 음식 to see in 좋아하잖아. Seoul. 가면은 If you go 붕어빵도 there, 있고, you 흑돼지도 love 있고, food. 간장게장도 You can try 있고. fish-shaped 서울 가면 pan. Bom demais, né? Isso é uma novidade? Não, porque já existia, mas qual que era o problema? Para funcionar, você precisava de um fone desse, ó, um Pixel Buds. E agora, a sacada deles é que você vai poder ter essa tradução simultânea com qualquer fone de ouvido. Então vamos lá, você tem um foninho velho e um Androidzinho velho, a ideia é você ir para os Estados Unidos ou qualquer país e praticamente não passar mais perrengue. Um outro detalhe é que agora as traduções estão muito melhores também, porque eles estão utilizando toda a parte de raciocínio avançado do Gemini, que é o modelo deles. Então, a partir da divulgação no aplicativo Traduzir, você pode
pode tocar em tradução ao vivo e ter conversa interativa em tempo real com áudio e traduções na tela em mais de 70 idiomas. Mas tem um problema, por enquanto disponível essa semana para usuários nos Estados Unidos, Índia e México. A gente vai ter que esperar mais um pouco. Mas o pessoal tá misturando tudo ali porque é tudo um pacotão de traduções. Mas repara, a do fone foi uma coisa mais em tempo real ali. Essa notícia aqui, ó, que também veio praticamente no mesmo dia, já é um pouco diferente. A pessoa começa a conversar, ele identifica o texto e depois fala no idioma, olha só. Hi there. My friend told me there's a sandwich here that's really good, but I'm not sure which one it is. It's spicy, has really tasty cheese on it and avocados, I think. Beleza, ele identificou tudo, certo, em inglês, e agora ele fala em espanhol. Hola. Mi amigo me dijo que hay un sándwich aquí que es muy bueno, pero no estoy seguro de cuál es. Mas já é bem interessante. Mas está tudo interligado. Por quê? Nesse post eles mostram que faz parte do Gemini Audio, certo? Que é uma atualização aqui para o Gemini 2.5 Pro e Flash TTS, Text to Speak, texto para fala. Então eles falam de toda a melhoria que teve no modelo, mostra benchmark e aqui no final eles falam que essa função pode ser acessada através do aplicativo do Google Tradutor. E como eu falei, já pode ser acessado nos Estados Unidos, México e Índia e ainda não tem suporte para iOS. E se você gosta de praticar idiomas, você vai ter junto aqui na aplicação do Google Tradutor uma espécie de Duolingo, esses aplicativos para treinar idioma. E aí entra um detalhe que a gente vê o que acontece lá no Google Labs, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou explicar o que é se você não conhece, de fato ele entra em produção mais para frente em alguns aplicativos do Google, às vezes ele é integrado, como aconteceu com os novos Gems, que já eu vou falar também que está muito poderoso com a integração com Opal, mas nesse caso do tradutor eu trouxe um vídeo no canal, que eu até brinquei com a thumb, assim, o fim das escolas de inglês, que era uma aplicação simplesinha do Google para você treinar idiomas. E aí, ó, aparentemente, essa aplicação foi meio que embutida ali, pelo menos algum recurso dela colocada dentro do Google Tradutor para ter essa função que eu falei aqui, para ser tipo um tradutor. Então é interessante a gente ficar acompanhando as novidades lá no Google Labs. Então vamos vir aqui no Google Labs e entender as novidades dele essa semana também. Olha só, se você não conhece, o Google Labs é tipo um laboratório do Google que ele vai criando um monte de aplicaçõezinhas aqui e vão evoluindo ela, vendo a aceitação do público, enfim. Temos aqui, ó, o Opal. Eu já fiz um vídeo sobre o Opal e teve uma integração recente que já vou explicar para vocês. Temos também o Pomeli, que eu queria trazer um vídeo aqui no canal, ainda não consegui fazer. Ele é um projeto bem interessante porque a gente cria anúncios, tá? A gente sobe imagem, pede para criar um anúncio ali num padrão e fica bem bonito. Inclusive, agora ele está gerando vídeos também, tá? Mas o que eu quero falar para vocês aqui, ó, de cara é o disco. O que é isso? O que é o disco que foi lançado essa semana, pelo menos anunciado? Já tem um tempo que eu tenho falado com vocês sobre agentes de IA dentro do Google Chrome, que para mim é só uma questão de tempo para o Google lançar isso. Até no Antigravity, né, que é o sistema para criar programas ali, codificar, tem uma função lá que tem uma extensãozinha, eu trouxe aqui no canal já, que ele fica testando, né, as aplicações depois que você gera e para mim aquilo ali já é um agente, já poderia ter agente de IA no Google Chrome, mas não sei por que eles não fizeram, e aí veio essa pista aqui, que é o disco. Aparentemente a Google, ela não tá querendo só criar mais um agentezinho ali e tá querendo fazer algo inovador, algo diferente. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo transformar todas as abas que você tem no seu computador numa espécie de aplicativo. É uma espécie de novo navegador. Estou perguntando aqui sobre uma viagem para Boston. E aí olha só o que ele faz. Ele traz, né, dentro de um conceito de navegador, uma barra lateral que tem vários links ali relacionados ao que você está pedindo. Então, ele cria tipo uma aplicação mesmo separada com um objetivo. Então, você vai ter vários links separados para resolver o seu problema da viagem. E é com as Gentabs. Então, olha só, você tinha um monte de link ali, certo? Um monte de páginas abertas e você criou um Gentabs. E aí, quando você abre o Gentabs, você tem essa aplicação, essas informações. Olha que legal.
Olha lá, adicionar informações do clima. Aí você adiciona mais um item nas suas Game Tabs. Olha lá, adicionou uma parada num restaurante específico. Então a ideia é transformar as abas em aplicações interativas. Mas infelizmente não está disponível ainda. Se quiser utilizar, vai ter que clicar nesse botãozinho aqui. Você vai ser redirecionado para esse questionário, você preenche e aí eles vão liberar o acesso algum dia para você. Mas infelizmente também tem um aceite aqui que fala que nesse estágio eu entendo, ó, eu tenho que selecionar aqui que está limitado para testadores dos Estados Unidos. Teremos que aguardar essa novidade também. Mas felizmente tem um monte de recurso lançado essa semana que nós não precisamos esperar e agora a gente vai falar deles. E uma delas é dentro do Notebook LM. Se você não sabe o que é Notebook LM, você está perdendo tempo mesmo, porque essa daqui é uma das melhores IAs para a gente aprender. Tem vídeo aqui no canal, recomendo demais que você dê uma olhada nela. E qual que é a novidade? Para eu conseguir demonstrar essa função aqui, eu fiz uma pesquisa rápida sobre modelos de cadeiras aqui para gamer, tá? Vou clicar aqui para importar essas fontes e aí a gente vai conseguir gerar o que agora? Tabelas. Olha só aqui em cima, ó, Data Table. Mas antes de mostrar a tabela, tem um outro recurso aqui que também entrou, ó. Eu vou perguntar isso daqui para ele com base nas fontes que nós acabamos de adicionar. Eu perguntei quais eram os principais critérios ergonômicos e técnicos para escolher uma cadeira durável. Aí ele retornou isso daqui. Se eu salvar aqui, ó, para uma nota, vocês já sabem que vem para essa lateral aqui do estúdio, tá? Ele tá gerando essa nota. E qual que é a novidade que nós temos? Olha que legal, quando a gente clica aqui, ó, a gente já tinha essa opção de converter para fonte, converter todas as notas para fonte, mas o que entrou é exportar para Docs e exportar para o Google Planilhas. Eu vou clicar aqui em exportar para Docs. Ele abre o Google Docs com tudo formatado já. Você não precisa pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Não, já está integrado. Então você pode gerar todas as suas pesquisas, notas lá no Notebook LM e depois simplesmente com um botãozinho levar para o Google Docs. Show, né? Mas e o Planilhas? Aqui, ó, eu poderia exportar para o Sheets, só que ele não tem nenhuma tabela aqui. Então o que ele vai falar? Aqui, ó, nenhuma tabela encontrada. Então se tivesse tabela aqui, ele levaria essa tabela para o Google Sheets. Mas eu vou clicar aqui em Data Tables, ó. Por quê? Aí eu consigo passar dados para ele e pedir para gerar essa tabela. Provavelmente aqui nas fontes, ó, eu tô vendo aqui já 11 melhores cadeiras gamers. Então eu vou pedir para ele aqui a lista das 10 melhores cadeiras com o preço delas. Eu não sei se nas fontes tem o preço, mas vamos ver se ele vai gerar aqui. Ó, qual informação você quer extrair? Eu quero a lista das 10 melhores cadeiras com o preço e outras informações importantes. Vou gerar. Ele está gerando aqui, ó. Terminou. Vamos ver o que ele fez. Ó, vou clicar e olha aqui a nossa tabela. Olha que legal. Modelo da cadeira, categoria, preço médio, peso suportado, certificação. Tá tudo aqui, ó. Olha que top isso daqui. E aí sim, como nós temos agora uma tabela, se eu clicar aqui e exportar para o Sheets, exportando, e ele abre o Google Sheets com os dados. Olha só, tá tudo aqui. Show, né? Então mais uma novidade do Google Notebook LM, que sem dúvida é uma das melhores IAs para a gente fazer pesquisa e aprender alguma coisa hoje. É sério, se você não conhece, tem uns 2, 3 vídeos aqui no canal e vai ver esse vídeo. Porque além dessa novidade, eles também integraram onde? No Gemini. Olha só, agora no Gemini aqui eu tenho um botãozinho, mas já tinha, certo? Mas eu tenho aqui o Notebook LM. E se eu clicar, aparecem os meus notebooks pela ordem dos mais recentes. E olha o último aqui, guia completo de cadeiras gamers. Se eu clicar e adicionar, ele aparece anexado aqui, ó. E isso é demais, porque agora eu consigo conversar aqui no Gemini com base nas minhas fontes no Notebook LM. Coloquei aqui, qual a melhor cadeira gamer? Custo-benefício. Enviando, ele não está procurando na internet, ele está usando aqui as minhas fontes. Porém, com toda a parte aqui, ó, de raciocínio do Gemini Pro. E aqui está o resultado, ó, as 4 melhores. E ainda no Gemini aqui uma atualização que ninguém percebeu muito é uma funcionalidade nova no Nano Banana. Sim, Nano Banana, o gerador de imagens do Google. Como que funciona? Eu vou carregar uma imagem aqui e agora eu consigo clicar na imagem e abre ela aqui com algumas opções, olha só. Posso fazer um rabisco nessa primeira e também acrescentar um texto. Então, por exemplo, eu vou selecionar o rabisco aqui, ó, e aí
vou selecionar esse faqueiro, ok, e vou selecionar a parte de texto e escrever aqui, remova esse faqueiro. Mas eu também vou selecionar essa outra área aqui, ó, e escrever, adicione frutas. Não vou ser específico com qual fruta que eu quero. Feito isso, ó, vou clicar aqui em cima em concluído, só que agora eu tenho que mandar um prompt específico. Siga as instruções na imagem e depois remova as minhas anotações. É importante colocar isso porque se você não colocar, pode ser que as anotações fiquem. É meio que uma gambiarra, vai? Vamos lá, eu vou enviar e aqui está o resultado, vamos ver? Olha só, exatamente a mesma cozinha, só que sem o faqueiro e com algumas frutas. Sem nenhuma anotação e bem parecida, ou melhor, é a mesma imagem, olha só isso. Olha só a antiga, exatamente a mesma imagem com as alterações que eu pedi. Muito bom. Vocês viram ali a perfeição na alteração da imagem. E o negócio tá ficando perigoso, vai? Como que a gente garante que um conteúdo, uma imagem, um vídeo foi criado com IA? O Google lançou uma novidade referente a isso também. Agora você pode perguntar ao Gemini App aqui, ó, esse vídeo foi feito com uma IA? Faça o upload do arquivo e o sistema verificará a presença da marca Synthetic ID, é uma marca d'água deles, que está internamente para ajudar a confirmar se foi criado ou editado pelas ferramentas do Google. Isso é muito importante e infelizmente ainda não dá para identificar de outras IAs, pelo menos ele está falando aqui ferramentas da Google, mas eu acho que é um caminho que nós vamos ter que percorrer, porque eu fico vendo um monte de gente comentando no Instagram, no YouTube, em postagens que assim, a gente vê. Tem as que a gente não percebe se é IA, mas tem umas que a gente vê que é IA, que são absurdos e um monte de gente acreditando lá. Então, provavelmente algo assim vai ser criado para todas as IAs e muito provavelmente também as redes sociais vão ter que ter um botãozinho ali ou até mesmo identificar de forma automática e colocar gerado com IA. E mais novidades da Google. Tô falando, os caras querem dominar tudo aqui na IA. Agora com as novas Gems. Quando você abre esse menu aqui, ó, tá? Tem uma opção ali chamada Gems que você cai nessa tela. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse recurso porque eu achei muito interessante, vale a pena, mas vamos lá. Basicamente, agora nós temos integrado aqui o Opal. Sim, o Opal, eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, ó. Crie apps com IA sem código, grátis. O Opal, se você não conhece, ele também é lá do Google Labs e agora foi integrado ao Gemini. Mais uma vez, o que está no Google Labs vai provavelmente, ali se der certo, ser integrado em alguma plataforma do Google. E ele é para criar automações, mini aplicativos, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo também para dominar, tá, o Opal. Agora, olha só o que eles criaram. A Gem, se você não sabe o que é algo parecido com os GPTs, lá do ChatGPT. Como que funciona? Vou criar um novo aqui, isso aqui já existia, beleza? Eu dou um nome para minha Gem, descrevo ela e dou uma instrução. Então pensa assim, toda vez que eu executar um prompt usando uma Gem, ele vai executar essa instrução aqui. Então aqui no YouTube, por exemplo, eu gero todo um roteiro, tá? E eu quero melhorar esse roteiro. Então eu tenho um prompt específico que melhora o roteiro para mim. Cria o hook, né, que é os primeiros 30 segundos, uma introdução, ele melhora tudo com base num monte de informação. Eu tenho um prompt gigante aqui de instruções. Então eu dou o nome aqui de melhora roteiro, coloco uma descrição falando que essa Gem, ela é responsável por melhorar um roteiro de um vídeo, e aí em instruções, e aqui que a mágica acontece, eu coloco um prompt gigantesco lá, que cada um tem os seus prompts específicos para alguma tarefa. Depois, o que que eu faço? Eu executo, como se eu estivesse numa IA normal ali, e tenho um resultado com base nesse prompt. Então é muito útil para você ganhar tempo. Eu vou trazer um conteúdo só sobre isso, porque tem alguns detalhes aqui na hora de preencher essas instruções, que é bem interessante para você obter melhores resultados. E com esse Opal aqui vai ficar bem interessante também, tá? Mas ó, eu tenho esse exemplo aqui que eu criei recentemente, ó. Remove o background, tá? Eu consigo compartilhar com vocês, por exemplo. Consigo também fazer uma cópia, tá vendo? Só que se eu editar, vocês vão ver exatamente o prompt que eu tenho, ó. Remove o background. O que é a descrição? Remove o background da imagem. E aqui, ó, eu coloquei esse texto. Você é um designer que remove o background da imagem e deixa ela com fundo preto ou branco. O usuário vai pedir. Se não pedir, mantém branco. E salvei. Então, quando eu clico aqui para usar essa Gem, eu entrei, vamos dizer assim, num prompt específico, mas não é sobre isso essa nova integração
da Opal com a Gem. Já vou explicar, mas deixa eu só remover um background aqui para vocês verem. Aí, ó, coloquei a imagem, tá vendo? Vou enviar. Não coloquei nenhum texto, porque já tem instrução lá. Ele já vai entender que precisa o quê, ó? Já até colocou aqui, ó, Gem personalizado, remove o background. Então é muito útil, só que com o novo Opal, vocês vão ver que louco que ficou isso. Tirou o background, eu não passei nada, ele colocou com fundo branco. A sacada é que com o novo Gems, ó, você já tem alguns aqui, certo? Que você pode utilizar. Então, por exemplo, design de interior, criar uma playlist. Esse aqui, ó, é para você criar receitas com itens que tem aí na sua casa, com ingredientes, né? Se eu clicar, olha o que aparece aqui. Uma mini aplicação dentro do Gemini. Nesse caso, é um exemplo deles, então eu posso clicar aqui em cima e remixar e mudar essa aplicação. Eu posso pedir para fazer alterações. Se eu clicar aqui em Start, ó, ele pede o que eu tenho de ingrediente. Ah, eu tenho chuchu e batata. Sei lá, ele vai criar alguma coisa? Vamos ver. Então, repara que ele tá passando aqui, ó, num fluxo, ó. Ele tá fazendo 4 etapas aqui, que se a gente clicar aqui, ó, em abrir o editor avançado, nós vamos ver os fluxos. Olha aqui, tá vendo? Então, tá aqui o fluxo que a gente estava utilizando lá. E esse é o Opal. Então, agora a gente consegue acessar dentro do Gemini esse fluxo. E aí, o céu é o limite aqui. Tem muito exemplo legal para falar, tá? Esses exemplos aqui são básicos, dá pra gente evoluir bastante, por isso que eu acredito que dá pra fazer um vídeo só sobre essa integração. Deu erro, será que não dá pra fazer nada com chuchu e batata? Pô, dá pra fazer sim, meu. Ah, mas eu quero criar um novo gem. Então, eu vou clicar aqui. Não é nesse aqui de baixo, tá? É o novo gem aqui, ó, do Labs, que aí tá relacionado com o Opal. E aí ele já pergunta o que eu quero fazer. Se eu colocar aqui, ó, remove o background e enviar, é diferente do que a gente está criando, porque ele está criando uma aplicação, diferente daquele que a gente criou. Olha só, ele está realmente integrado aqui com o Opal, fazendo uma mini aplicação com alguns passos. Olha só, ele gerou uma aplicação chamada removedor de background aqui e colocou aqui 3 passos, ó. Primeiro eu tenho que entrar com o input da imagem, depois tem as instruções para remover, né? E depois ele aplica o prompt. E olha que louco isso daqui, ó. Vou clicar aqui em Start. E aí eu só tenho que enviar a minha imagem. Não é um prompt que eu tenho que carregar, não. É uma aplicação. Eu não posso fazer mais nada aqui. Só enviar uma imagem. E enviar. E aí ele vai pensar e vai executar. Se eu abrir aqui, ó, eu vejo aqui no Opal esse experimento que ele acabou de criar, tá vendo? Então tem todas as conexões. E se você quiser entender mais, dá uma olhada lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês. E beleza, removeu o background. Aqui ele não colocou fundo branco nem preto, o que é ruim porque isso aqui não é um PNG transparente e até hoje eu não consegui gerar PNG no Nano Banana. A OpenAI lá no ChatGPT faz isso, mas o Nano Banana não faz. E é bem chato, tá? Mas o que ele faz? Ele coloca esses quadriculados como se fosse transparente, que é como geralmente as aplicações mostram o PNG, mas aqui não é transparente. Mas eu posso melhorar esse prompt aqui, ó, colocando peça a cor do fundo. E aí eu envio. Então ele vai recriar o workflow. Beleza, atualizou aqui. E aí ele colocou um input da imagem e também um input com a cor. Se eu selecionar aqui agora, ó, ele além de pedir a imagem, ó, vou enviar a imagem, ele está pedindo a cor aqui em Hexa. Então eu posso colocar qualquer cor, FFFF00 e enviar. Olha aí, pessoal, dá para criar muita coisa com isso daqui. Isso aqui é uma sacada do Google que quando estava lá no Opal ninguém deu muito valor. Mas se eles evoluírem isso daqui, galera, dá para imaginar onde que dá para chegar, né? Pô, Eli, você só vai falar de Google? Eu avisei, a semana foi insana, os caras lançaram muitas coisas mesmo. E aí, ó, tem mais uma que eu vou falar, que é esse CC aqui, e depois vou passar rapidamente nos modelos de código aberto, bem rápido, e deixei a última da Google pro final. Esse CC aqui, ó, pô, que nome, né? CC. Rapidamente também, porque ainda não está disponível, tá? Então tem que se inscrever aqui na lista de espera. Eu traduzi aqui pra gente ver melhor. Ó, comece o dia com o pé direito com a CC. Dê boas novas ao CC, um novo agente de produtividade com IA que conecta seu Gmail, agenda, Drive para fornecer um resumo personalizado todas as manhãs. Precisa de ajuda? Basta enviar um e-mail para o CC. Então é bem interessante a proposta aqui. Eu não sei se vocês já sabem. Isso aqui é só um parêntese para explicar o que eles estão falando lá. Ó. Se eu tenho um e-mail assim, elirigobelli@gmail, esse e-mail não existe, tá, pessoal? Eu, na Google, se vocês, né, quiserem enviar um e-mail para mim ou cadastrar uma conta assim, ó,
eli.rigobelli@gmail.com, vai funcionar. E aí você entra em um outro site e põe assim, ó, eli.r.igobelli, vai funcionar. Se você encher de pontos aqui em vários locais, se você colocar pontos aqui, ó, em vários locais e criar uma conta ou enviar aqui também, vai funcionar. É sério, testa aí. Mas tem mais, se você também enviar um e-mail para você de outra conta ou se cadastrar em algum site com um mais qualquer coisa, vai funcionar também. Então você pode pôr Eli Rigobelli mais YouTube. Então eu me cadastrei no YouTube assim, ou eu passo para as pessoas esse e-mail, ou elirigobelli.ads. Se você enviar um e-mail, né, assim, e sua conta for do Gmail, vai chegar também. Por que eu tô falando isso? Porque eles estão falando ali, ó, do mais CC. Aqui, ó, precisa de ajuda? Basta enviar um e-mail para o CC. E aqui, ó, a gente vê no e-mail dela, ó, o maiscc@gmail. E o que ele responde? Um resumo do seu dia. Ó. Quais são as tarefas que você tem, o que você tem que fazer, informações para o seu dia, o que tem no seu calendário. Então, ele é um agente que vai ajudar você todas as manhãs. Bom, interessante, mas vamos esperar chegar, né? E antes de ir para o último, o mais interessante aí dos lançamentos do Google também, eu queria mostrar para vocês aqui o T5 Gemma 2, que ele é um modelo de código aberto. E por que é importante isso? A sacada é que é um modelo diferente das LLMs tradicionais. Ele também é multimodal, então já trabalha com imagem, tem contexto estendido, suporte para mais de 140 idiomas e também ele é pensado assim para rodar em ambientes menores, vamos dizer assim, menos RAM, sabe, menos GPU. E isso é muito bom, porque quando nós estamos falando de código aberto, né, se eles conseguirem evoluir isso ao ponto da gente utilizar uma VPS assim com pouca configuração, a gente consegue eliminar, por exemplo, o custo de API. Então imagina que a gente não precisa mais da OpenAI nem da Gemini para resolver determinados problemas. Às vezes a nossa aplicação ela só precisa ali resolver um prompt simples, uma coisa simples que eu não preciso ficar gastando, eu só tenho a minha. Eu só tenho o custo com o servidor, para manter o servidor. Poderia, por exemplo, colocar uma máquina na minha casa e aí instalar esse modelo aberto, certo? E economizar. Agora, não tem só esse modelo. O Facebook tem, o DeepSeek, certo? Só que aí que tá, é bom eles ficarem lançando isso daqui, porque aí fica nessa guerra também de modelo aberto, o que cada um vai disponibilizar e a gente pode ter melhores produtos assim. E esse faz parte da família Gemma. E juntamente veio o Gemma Scope, que é um conjunto de ferramentas também aberto para interpretar o que? Os modelos de linguagem. Pensa assim, quando a gente está falando do modelo de IA, é muito difícil da gente entender como que o modelo está se comportando, certo? A gente faz um pedido e é uma caixa preta, o que está acontecendo lá dentro? E esse projeto aqui, e aí é mais técnico para mais desenvolvedores, beleza? Ele ajuda a gente a entender como que o modelo ali está se comportando para devolver aquele resultado. Então é bem interessante e muito importante para quem cria projetos utilizando essas plataformas. Beleza, e qual que é a última da Google aqui que eu deixei por último? O Gemini 3 Flash, inteligência de ponta a ponta com mais velocidade. E isso é a chave do negócio aqui. A guerra tá interessante. A OpenAI lançou recentemente o 5.2. Bem quietinha, quase não falou nada ali, só lançou, beleza. E o Google falou, então toma aí o 3 Flash. E a resposta da Google é a seguinte, o Gemini 3 é bom pra caramba, só que ele pode ser um pouquinho lento às vezes para responder, certo? Porque ele tem um raciocínio assim impressionante. Só que, segundo eles, velocidade e escala não precisa vir a custo da inteligência. Então, será que é possível ter um modelo mais rápido, mais barato, que seja tão bom quanto o Gemini 3 Pro? Sim, o Gemini 3 Flash. Olha esse benchmark aqui, começando pelos preços de input e output, certo? Então, ó, comparando aqui com o Gemini 3, ó, o Flash 50 centavos de dólares e o Pro $2, e aqui é para quem usa API, tá bom? Se você usa ali no Gemini, você não vai se preocupar com isso, no Google AI Studio, só se você utilizar API. Mas olha a diferença, $3 de output para $12. Aqui são uma quantidade enorme de tokens também, tá? Mas é só para a gente ver a diferença. Mas até mesmo comparado aqui, ó, com o GPT 5.2, olha só. 1.75 no GPT 5.2 e 50 centavos de dólares o Flash. Agora, alguns testes. A gente vê que pelo menos em 3 testes aqui, ó,
O Gemini Flash bate inclusive o Gemini 3 Pro. E em vários ele fica muito próximo do GPT 5.2. Então para e pensa, um modelo muito mais rápido, muito mais barato, que entrega praticamente a mesma coisa ali para quem está utilizando no dia a dia. E o negócio é tão bom que ele vai ser utilizado como modelo padrão aqui no Google. Se você clicar aqui, ó, na barra do Google agora, né, na página inicial, em modo IA, o que vai acontecer? Ele vai utilizar o Gemini 3 Flash. Eu vou pesquisar, faça uma tabela comparando os diferentes métodos de preparo de café. Então aqui em ação foi o Gemini 3 Flash, bem rápido, né? Para eles terem colocado isso daqui como padrão na busca da Google ali, pode ter certeza que o negócio é muito bom e muito mais barato para eles também. Segundo o post, ele vai responder ali o que você está pedindo com mais precisão, de forma mais rápida, e se você elaborar melhor a pergunta, ele também vai elaborar melhor a resposta. E aí eles colocaram alguns exemplos do que é possível fazer. Olha esse exemplo de aplicação, e daqui a pouco eu vou mostrar onde que cria, que pega aqui a webcam do rapaz, certo? E ele identificou ali, ó, mapeou toda a mão dele e ele consegue manipular um item com a câmera. Então isso é poderoso demais, né? Essa outra aplicação é bem interessante também porque ele cria design de interface, tá? Então ele criou vários modelos aqui, eu já vou mostrar para vocês também, mostrando mais uma vez a capacidade para quem produz código para desenvolvedores. E foi oficialmente lançado já para todo mundo. Para acessar esse novo modelo, além do modo IA que eu mostrei para vocês, aqui no Gemini você consegue selecionar e olha o que aparece. Aparece aqui, ó, o Fast, deixa eu sair da frente aqui, mas aparece o Fast e o Thinking, que é o mais complexo ali, que vai pensar mais, tá? Mas também faz parte do Flash. Então repara que o Pro, que é o que estava aqui, é o que a gente já estava acostumado, Gemini 3 Pro. Se eu colocar em Flash, eu vou obter um resultado mais rápido com o nível de qualidade que eles estão prometendo aqui, e eu também posso usar o Flash aqui, só que no modo que raciocina mais, para entregar um conteúdo melhor, só que aí vai demorar um pouquinho mais também. Então, é isso, é aqui que a gente habilita o Flash. E também temos aqui no Google AI Studio, ó, já está aparecendo aqui embaixo o modelo, ó, Gemini 3 Flash Preview, ou aqui em cima também, ó, se eu selecionar, aí eu consigo ver os modelos aqui, já estava habilitado, né, Nano Banana Pro, aqui o Flash Preview. Se eu vier na aba agora Build, por exemplo, eu consigo criar uma aplicação usando esse modelo. Vim aqui na aba Build e repara que aqui, ó, já está o modelo selecionado, tá vendo? Ó, Gemini 3 Flash Preview. Olha só um exemplo que eles colocaram aqui também, mapeando a mão do rapaz, mais ou menos parecido com aquele que nós vimos das bolinhas, mas mostrando aqui que ele é capaz de realmente fazer uma análise do que está sendo mostrado. E isso é top demais, pô. Imagina. Muito legal, né? Imagina o que dá para criar com isso. Sobre design, eles deram esse exemplo, que é confira a capacidade de programar e criar designs inovadores. Adicione um prompt, defina um estilo e veja 3 variações criativas geradas instantaneamente para uma rápida criação de interface de usuário. Aqui eles deram o link, se a gente quiser remixar essa aplicação, utilizar ela, ó, vou dar um launch aqui, criou a aplicação, Grid View, tá vendo que ele criou 3 interfaces, ó, de forma bem rápida, né? Ó, 1, 2 e a terceira, tá vendo? Então ele criou 3 páginas de login, vamos dizer assim, só que com interfaces diferentes. E muito rápida, né? Se eu clicar aqui em variações, ó, ele criou uma nova variação aqui, ó, e tá criando outra aqui embaixo também. Então é bem rápido e muito interessante isso daqui. Beleza, acho que acabamos aqui as novidades da Google e quem que lançou também um novo modelo de imagem para concorrer com o Nano Banana, hein? A OpenAI. Apresentamos o ChatGPT Image, desenvolvido com o nosso modelo de geração de imagens. Segmento de instruções mais rigorosos, edição precisa, preservação de detalhes e 4 vezes mais rápidos do que antes. Reflecting all the angry skies. Soft and fragile body. E como que faz para acessar? Eu tenho a opção aqui, ó, que eu clico no mais, certo? Venho aqui em criar imagem e olha que legal, isso eu achei interessante. Primeiro, eles colocam alguns modelos prontos aqui. Na verdade, são exemplos de prompts. Então eu posso selecionar aqui, ó, adicionar uma imagem, beleza, adicionei. Aí eu posso escolher algum desses prompts aqui, ó. Ah, eu quero no estilo rabisco, eu quero no estilo boneca, colecionável, tá vendo? Então tem vários modelos aqui que provavelmente eles vão adicionando aí com o tempo. Vamos colocar essa boneca, vamos sacanear eu aqui, ó.
Então repara que ele coloca a imagem e já vem com um prompt certinho aqui. E agora é só esperar gerar. Enquanto ele está gerando aqui, uma outra opção para acessar, a gente acessar o menu lateral aqui, ó, que vai ter um menuzinho chamado Imagens, que quando você clicar, você vai vir para essa tela. Tem até um Eli estranho aqui também, ó, que eu fiz um teste recentemente, mas vamos lá. Tem os modelos aqui também, certo? E tem o Descubra Algo Novo aqui, por exemplo, nós comemorando uma vitória no futebol. Então, se eu clicar aqui, ó, eu escolho uma foto, certo? Só que aí teria que ser uma foto com uma galera, tudo, para colocar todo mundo ali comemorando no futebol. Posso criar um cartão para presente, criar um look, como eu ficaria como uma estrela do K-pop, eu como a moça do brinco de pérola, crie uma capa de álbum. E tem outras opções, crie uma foto profissional para currículo, criar foto de produto profissional, transformar em chaveiro, tire as pessoas do fundo. Essa é bem interessante, né? Restaure uma foto antiga, sugira um look combinando. Vamos vir aqui, ó, em restaure uma foto antiga. Vou pegar uma foto aqui, peguei uma foto aqui da minha avó. Saudade da vovó, viu? Dona Lúcia. Enquanto ele tá gerando aqui, vamos ver a boneca. Olha que lindo! Meu Deus, amei. Cada coisa que esses caras criam, não? E a vovó tá aqui, olha só essa foto, que legal, galera. Bem restaurada, hein? Olha. Nossa, eu nunca tinha olhado pra essa foto desse jeito, cara. Eu não vou testar mais aqui porque é mais do mesmo, gerar imagens. Pelo que eu entendi, tá bem próximo do Nano Banana, vale a pena você fazer uns testes aí. Você pede para fazer uma alteração na imagem, tá mantendo a característica da imagem, sem alterar muito a parte do rosto, né, sem alterar todo o conteúdo da imagem. Então, é um concorrente de peso aí pro Nano Banana Pro. Mas, no geral, pelo que eu entendi, o Nano Banana Pro ainda tá melhor, mas tem algum teste ou outro ali que o ChatGPT Image se saiu melhor que o Nano Banana. Então, vale a pena fazer uns testes. O ponto é, parece que tá tudo tão normal agora isso, que ninguém falou muito dessa novidade aí do ChatGPT, né? Não é um grande lançamento assim, igual foi o Nano Banana. E aparentemente tá cada vez menos barulho, porque será que a gente tá chegando ali no teto? Daqui não dá pra passar muito mais, o pessoal não vai ver nada tão assim, ó, que novidade, entendeu? Porque, poxa, só se Google Vel 3 de vídeo, por exemplo, criar filmes de 1 hora, e daqui a pouco é possível você fazer isso já, separando em vários trechos, né? Mas será que vem grandes inovações assim ao ponto da galera falar, uau, né? Não foi o mesmo hype do Nano Banana Pro para esse, assim como não foi também da geração de vídeos para outros modelos que agora estão atualizando. Então é isso, pessoal. Talvez estamos batendo ali num teto. Na bolha que vai estourar também, talvez. Eu não acredito na bolha como eles estão falando aí, né? Na bolha de IA. Acredito que pode ter sim uma espécie de bolha, mas isso é assunto para outro vídeo. A OpenAI também lançou o GPT 5.2, tá vendo? Ó, tá aqui, ninguém fala muito. A própria OpenAI também não falou muito, então vamos pro próximo. Agora, uma coisa boa para nós que eles lançaram, para vocês que gostam de criar apps, é o GPT 5.2 Codex, o melhor modelo de codificação e agentiva já criado para engenharia de software complexa e do mundo real, com compactação nativa, melhor compreensão de contextos longos e chamada de ferramentas aprimorada. Torna-se um parceiro mais confiável para suas tarefas mais difíceis, disponível a partir de hoje, 18 de dezembro. Eu tô devendo um vídeo para vocês aqui que tá planejado para fazer já, e não é só sobre o Codex não, porque tem outros também, tem o do Google, tem o Cloud Code, que, meu, é impressionante, é muito bom. Então, esses caras aqui, é pra gente criar códigos e tá mais relacionado com CLI, né? Linha de comando, cara. Então, cabe um vídeo só para isso daqui, e escreve aqui embaixo se vocês querem um vídeo focado para codificar com linhas de comando. E isso daí é muito interessante, viu? Pra gente que cria apps. E olha por quê. Esses ganhos em inteligência também estão se traduzindo em avanços significativos na área como segurança cibernética. Na semana passada, um pesquisador de segurança que utilizava o Codex Max com o Codex CLI, que eu falei para você, de comando de linha, descobriu e divulgou de forma responsável uma vulnerabilidade no React que poderia levar à exposição de código-fonte. Os desenvolvedores, né, sempre ficam, porque esse negócio de ficar codificando aí com a gente, tudo, tem um monte de brecha e pode gerar problema, sim, mas eu sempre penso da seguinte forma, a gente está no começo,
Tem formas de pedir para o prompt proteger e você imagina isso mais para frente, certo? As boas práticas, vamos dizer assim, de programação, as correções dessas vulnerabilidades, também encontrar vulnerabilidades, para mim a tendência é melhorar. E deu a entender aqui que o Codex faz exatamente isso já e evoluiu ainda mais nessa versão, porque comparado com os outros, olha só, nós temos uma evolução aqui no benchmark. E para finalizar, agora vai ser mais rápido, mas 3 novidades que surgiram também de outras empresas. Sim, não vamos falar só de Google e OpenAI não. Sabe quem apareceu? A Meta e o Grok. Vamos pro Grok primeiro. O Grok é animal mesmo, né? Eu acho que o Elon Musk não bate bem das ideias, porque olha isso aqui. Eu vou pedir aqui, ó, um cachorro usando uma capa do Super-Homem. E vou enviar, cachorro usando uma capa do Superman. Detalhe, essa é a novidade. Eu acabei não mostrando para vocês, mas eu selecionei ali embaixo, eu já vou mostrar vídeo. E sim, agora a gente consegue criar vídeo aqui no Grok, mas não é aquele vídeo que a gente gera uma imagem e depois cria um vídeo a partir dela, entendeu? Entrou aqui a parte de criar mesmo de fato vídeos, ó. E aí eu consigo, inclusive, colocar a proporção. E tem também áudio, ó. Interessante, né? Então, voltando aqui, ó, vou clicar no vídeo, então a gente pode definir, certo? Esses 3 modos de vídeo aqui, mais engraçado, normal. Essa opção seria algo como provocante, ousado. Mas aí é onde eu falo que o negócio é tão louco que aqui ele já gerou um monte de imagem, ó, de cachorro. E aí se eu vou rolando, ele vai gerando e não tá nem aí, ó. E olha a velocidade, meu. Olha isso. Aí na imagem, ó, tem um botãozinho aqui de fazer vídeo. E ele começa a gerar um vídeo também, olha só. E olha a velocidade. Isso aqui para quem faz YouTube Dark, por exemplo, cria histórias, nossa, gera um monte de vídeo aqui, um monte de sequência parecida. Gerou, olha só. Olha que legal. E agora sim, para finalizar o nosso domingo com as notícias da semana passada, porque provavelmente virão novas e quem sabe eu continuo com esse quadro. Fala aí se ficou legal, tá? Porque sempre tem novidades. É que dessa vez tinha tanta que eu falei, eu tenho que fazer um vídeo só. Ah, não é para finalizar, tem mais uma. Calma. Mas quem apareceu do nada, foi a Meta. E com um projeto no mínimo interessante, porque eu não conhecia nada sobre isso daqui e de repente surgiu o quê? O Sun Áudio. Olha que legal isso daqui. Esse projeto foi colocado dentro de uma plataforma que já existia. E essa plataforma, o que ela faz? Ela isola os elementos ali, né? A gente vai ver já já em ação. Só que agora eles fizeram um isolamento de áudio. Eu não sei se você já usa o CapCut, por exemplo. Você tem lá uma pessoa falando no vídeo uma musiquinha do fundo. Você pede para ele separar a voz da música, fica show de bola. Ele faz. É algo parecido com isso, mas vamos ver um exemplo aqui, ó. Tem aqui uma guitarra tocando, uma banda, né? E aí ele selecionou a guitarra, ó. Vou dar um play aqui. Viu que tá só o som da guitarra? Depois que apareceu esses recortezinho aqui, que ele isolou a guitarra, tá só a guitarra. A banda toda. Isolou a guitarra. Não isolou muito bem o som do fundo, né? Ó, fica um pouquinho... Mas deu pra entender o que ele tá falando. A mesma coisa aqui, ó. A moça conversando e o fundo do bar ali, né, do café que ela tá. Aí só a voz dela agora sem o ruído. Anyways, I'm just calling you because I wanted to make sure that you have a safe flight and that everything goes smoothly. So just call me back when you land, okay? Bye. Hey, I'm in the cafe right now. Just wanted to call you because I finished. Viu todo o ruído. Então, muito útil. O passarinho também. Uma bem legal é esse aqui também, esse exemplo aqui, ó, a moça conversando. Can you hear me? Super loud. You know what? Actually looks better. You will not believe the day that I had. Tem música, tem trem e tem a mulher no telefone, tá? Então vamos vir aqui pro General. Ele separou, pegou só o ruído, tirou a música, tirou a mulher. Só a música. E só a moça conversando agora. Hey, hang on, can you hear me? Super loud. You know what?
Muito bom, né? Vamos lá ver dentro da plataforma. Ah, outra coisa. Você consegue fazer o download desse modelo. Então, ele é tipo open source também, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não pesquisei, né? Até se é fácil você instalar. Tem toda os testes aqui, ó, os benchmarks. Tem todo o resultado aqui. Mas, no dia que eles lançaram, eu fui testar aqui no Playground, ó. Para você testar, você vem aqui, ó, Playground. E eu não consegui de jeito nenhum fazer funcionar. Mas hoje eu testei, pela manhã estava funcionando. Mas mesmo assim, aquele recurso de selecionar um item, eu não achei aqui. E eu já vou explicar da onde que vem isso. Mas, se a gente voltar aqui, ó, primeiro na Home, tá? A gente vai ver que esse projeto aqui ele já existia. Por isso que eu falei que eu não sabia da existência dele. Mas ele tem aqui, ó, para criar vídeos, imagens, cenas em 3D, a parte de corpos aqui em 3D. E aí entrou o Sun Audio, o isolar os sons, tá? Aí eu volto, cliquei em isolar som, voltei para cá. Eu consigo adicionar um vídeo aqui, né, um áudio e fazer o processo. Ó, posso fazer aqui o upload, mas eu vou pegar um exemplo, tá vendo? Tem vários exemplos aqui. Cliquei ali para navegar pelos exemplos, tá? Então vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, da moça no trem. Aí ele coloca o vídeo aqui no Playground para eu pedir algo nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Então eu posso selecionar aqui o que eu quero. Aqui embaixo aparece uma linha do tempo com o som original e se eu clicar aqui, ó, eu consigo selecionar uma área que eu quero fazer essa alteração. Não funcionou muito bem comigo também, porque eu vi que ele pegou tudo, teve uma hora, eu não sei se tá cheio de bug e eles estão corrigindo, mas o ponto é que se eu selecionar tudo ou não, pelo que eu percebi, ele isolou sim, só que não fez muita diferença. Vamos deixar aqui selecionado. O que eu vou fazer? Se eu colocar aqui em cima, por exemplo, voice, de voz, beleza? E depois aqui embaixo, tá atrás de mim, ó, tem um botão, tá aqui atrás de mim, ó, tem um botão chamado Isolate, ó, isolar som. O que ele vai fazer? Vai pensar um pouquinho aqui, ó, isolando o som. E aqui, ó, é para aparecer mais uma timeline aqui, né? Mais uma linha aqui. Vamos lá. Vamos ver se... Ó, apareceu, viu? No primeiro dia que eu testei, isso aqui não aconteceu. Deu um monte de erro. Então, teoricamente, aqui temos o som original, o som isolado e sem isolamento. Vamos ver. Hang on, can you hear me? Super loud. You know what? Actually, let's better. You will not believe the day that I have. Seriously, no way. I can't wait to tell you all about it when I get home. I'll be home in like 10 minutes. Viu que eu falei pra vocês que selecionou tudo mesmo? Eu não entendi o uso daquela parte amarela ali que separou, porque ele isolou tudo. Agora você dá um play aqui, ó, e mudar. Legal, isso pode ser muito útil porque a gente também tem alguns efeitos aqui, ó. Quer ver? Vamos pôr só a voz dela de novo. Can you hear me? Aqui, ó. Aqui nós podemos acrescentar reverb, delay, equalizador, compressor, tá vendo? Tem bastante efeito aqui. E aí dá para fazer algumas brincadeiras aí, né? Vou colocar o reverb. Beleza. Super loud. You know what? Actually, let's better. You will Delay. not believe the day that I have. Seriously, no way. I can't wait to tell you all about it when I get home. I'll be home in like 10 minutes. Passando em todos os efeitos. Ó, dentro da água. Caverna. Voz de robô. Not believe. Bom, já deu para entender. Vocês viram que eu não vi aqui uma forma de selecionar nada, né? Onde é que seleciona? Lembra que aparece o trem selecionado lá atrás, a mulher selecionada? Não achei essa opção, beleza? Não encontrei mesmo. O que tem aqui, ó, na Home, tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo para você de como que funciona essa parte de criação do vídeo, que eu acho que é da onde eles tiraram e provavelmente eles vão fazer ainda. Repara aqui, ó, que eu posso selecionar um vídeo meu ou também pegar aqui um de exemplo e eu vou pegar esses caras jogando futebol, tá? Então ele tá preparando o vídeo e aí eu posso selecionar o que eu quero separar nessa imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, ele já deu como exemplo, ó, soccer ball. Vou colocar soccer ball. Olha isso aqui, ele já selecionou a bola, beleza? Então se eu der um play, ele vai seguindo a bola, ó. Espera aí. Eu acabei não colocando ali para fazer o processo aqui, ó. Eu precisava colocar em todo o vídeo. Vamos lá. Agora sim, ele tá seguindo a bola, ó.
Mas o legal é que eu consigo colocar o quê? Um efeito nessa bola, ó. Continua para efeito e aí tem highlight, certo? Eu posso adicionar mais, ó. Olha o tanto de efeito que tem aqui. Ah, eu quero colocar esse efeito aqui de neon. Olha só. Então a bola fica no formato neon. Eu posso tirar esse daqui. Eu posso sair adicionando vários efeitos aqui, ó. Tá? Pixelar. Então eu posso pixelar, por exemplo, o fundo. Aqui ele pegou o fundo, né? Ou seja, eu tô tirando o foco de tudo e deixando só a bola com foco. Isso aqui pode ser interessante para você tirar rostos de outras pessoas de um vídeo ou de placa de carro, por exemplo, né? Que foi o que veio na cabeça, mas é bem interessante. Vou deletar isso daqui. E é isso, tem vários efeitos aqui, ó. Outra coisa legal é que eu também posso vir aqui, ó, e selecionar o objeto. Tá vendo? Eu cliquei nele ali, ó, e olha como é que ele ficou. Então eu consigo fazer isso. Posso vir aqui em adicionar objeto de novo. Vou clicar agora na bola também. Tá vendo? E aí sim, atualizar os resultados aqui e fazer a mesma aplicação que a gente queria ali dos filtros. Não sei para onde que isso vai evoluir, mas pode ser interessante para alguns projetos. Você consegue fazer download, né? Depois de gerar tudo aqui. Beleza, vamos para a última. Agora sim, a última atualização importante que nós tivemos, que inclusive foi ontem. A Cloud, pessoal, criou uma extensão do Google Chrome para todos os planos pagos. Eu estou sem plano da Cloud aqui, não vou conseguir testar, mas se fizer sentido, eu posso considerar contratar aqui para trazer um vídeo mais completo. Eu vou dar uma analisada melhor. Mas olha só isso. Ele faz um link com o que nós falamos do disco, né? Você viu que eu peço alguma coisa ali, ele gera uma tab. Não é a mesma ideia do Google Disco, que eu acho que é mais interessante. Realmente os caras estão querendo inovar ali. Mas eu tô falando faz tempo que a Google tem que lançar um agente pro Google Chrome, porque senão ela vai perder território aí. Por isso talvez que ela fez o disco, mas a Cloud chegou. Tá? Chegou ali, eu vou mostrar como que você instala a extensão, mas é bem simples, né? É só ir lá no Google, na Web Store e instalar. Mas eu vi que as notas não estão muito boas não, viu? Vamos lá, continuar aqui o finalzinho do vídeo. Interessante que os caras colocam mostrando ali dentro do Google Slide, né? Alterando. Os caras entrando com tudo no Chrome mesmo, assim, sem dó. A Perplexity já tem o Comet, já tem vídeo aqui no canal, recomendo dar uma olhada também se você quer, certo? De graça. Inclusive eu não sei se tinha um cupom lá na época que você conseguia pegar 1 ano de graça. Não pode valer a pena dar uma olhada lá, mas é a mesma ideia, né? É um agente que vai manipular ali o seu browser. Como eu falei, a Google já tem, teoricamente, lá no Anti-Gravity para desenvolvedor que começa a testar a aplicação. Meu, eles têm que lançar isso daqui, cara. O disco tá ali para tentar fazer alguma coisa, mas se eles ficarem enrolando, tem que lançar. Ó, acho que já deu, né? É isso. Mais do mesmo. Opa, aqui parece estar interessante, ó. No Cloud. No Cloud Code. Ó, que legal. No Cloud Code, ó. Isso aqui é o que o Anti-Gravity faz, né? Ele abre ali um navegador, localhost, certo? Na máquina local e você consegue usar, fazer os testes e provavelmente ele já vai corrigindo. Muito bom, aqui estão todas as informações e se você tem conta e quer instalar, é só vir aqui em adicionar ao Chrome, ele vai abrir a Chrome Web Store e olha o que eu falei para vocês aqui, ó, 2.8, cara, se tivesse uns 4, mas 2.8 significa que o pessoal não tá curtindo muito não, mas instala aí e comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, pessoal, essa foi a semana da IA.
Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse modelo, desse formato, que aí eu vou considerar trazer ele mais vezes, né? Fazer aqui, de repente, todo domingo de manhã. Aqui eu tô lançando mais à tarde, mas acho que dominguinho de manhã pode ser interessante. A gente toma um cafezinho junto aqui e vendo as notícias da IA. Dá um trabalhão produzir o vídeo, porque é muito detalhe, né? Que a gente tem que ficar por dentro ali, mas pelo menos dessa forma eu consigo atualizar vocês também. E lógico, também me obriga a manter atualizado, porque as coisas acontecem assim na velocidade da luz, né? Então, de repente, a gente tá criando um quadro aqui, Giro da IA, Radar IA, Semana da IA, não sei. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização, que vocês estejam se sentindo mais atualizados por dentro de tudo. Lógico que algumas coisas vocês já devem ter visto, mas sempre tem uma coisinha ou outra que não aparece. Com certeza faltou coisa aqui também que eu não vi. Mas a ideia é focar aí no principal, né? No que tá fazendo mais barulho. Eu sou Eli Rigobelli, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um bom final de domingo para você, se você tá assistindo no domingo. Se não, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!